Bem-vindos ao LabsBeam. Nessa videoaula, nós vamos criar a simulação do cronograma de obra do nosso projeto utilizando o Timeliner. Na videoaula passada, já aprendemos como funciona cada guia dessa, e agora nós vamos inserir o nosso cronograma de obra. Para a criação do cronograma da nossa casinha, nós utilizamos dois softwares somente para comparação, e eles são o MS Project e o Project Libre. Ambos os softwares são úteis para a criação de um cronograma. Porém, enquanto o MS Project é um programa mais completo e avançado, e também bastante utilizado no mercado de trabalho, o Project Libre é um programa gratuito, que funciona muito bem para você fazer um cronograma básico. Assim ficou o cronograma do MS Project e assim ficou o cronograma do Project Libre. Agora vamos dar uma passadinha no nosso cronograma para podermos entender os detalhes. O nosso cronograma ficou dividido em várias etapas. A etapa de serviços preliminares, fundação, estrutura, cobertura, alvenaria interna e externa, instalações embutidas e revestimentos e acabamentos. Alguma dessas atividades do cronograma não vamos precisar correlacionar no Navisworks, pois essas atividades não existem no lançamento dos projetos que estão lá no Navisworks. No caso, elas foram inseridas para o cronograma ficar bem completo. Em relação ao prazo de cada atividade, nós fizemos uma estimativa através de obras reais. Então, no final, essa obra vai durar 211 dias, e o início dela vai ser dia 1º de janeiro de 2026, e o término dela vai ser dia 22 de outubro de 2026. Temos essa coluna aqui chamada predecessoras, que no caso são as atividades que precedem essa atividade atual. Então, por exemplo, para eu fazer uma movimentação de terra, eu preciso que a limpeza e destocamento do terreno esteja pronto, e assim por diante. Enfim, vamos inserir o nosso cronograma. Com o Timeliner aberto, a gente vai clicar aqui em Data Sources. Aqui a gente insere o nosso cronograma e nós temos as extensões dos arquivos do nosso cronograma. Os mais comuns são esses três últimos não iremos utilizar. No caso do MS Project, ele vai salvar o arquivo com a extensão .mpp, e nós vamos inserir ele aqui nessa terceira opção. Essa segunda opção também são para arquivos de MS Project, porém a extensão dele é .mpx, que já é uma extensão antiga que não é mais utilizada. Agora, no caso do Project Libre, ele vai ter dois arquivos de extensão, que é o .pod e o .xml. O Navisworks não aceita nenhum desses dois arquivos diretamente, então você terá que convertê-lo ou utilizando o Excel, jogando todo o seu cronograma lá e convertendo para .csv, ou você vai ter que utilizar programas de conversão de arquivo, que é mais complicado. E também a utilização desse método ele pode acabar prejudicando as suas subatividades, e nesse caso você teria que arrumar no próprio Navisworks mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar esses dois arquivos. Primeiro eu vou mostrar do MS Project e depois do Project Libre. E esses dois arquivos vão estar sendo disponibilizados para vocês no site do LabsBeam. Certo, vamos iniciar. Para o MS Project, vamos vir aqui na terceira opção e abrir o arquivo do cronograma. Nessa etapa, vai abrir uma janela chamada Field Selector. Aqui você vai relacionar as colunas do Navisworks, que já existem, com as colunas do nosso arquivo externo. Aqui, todas as colunas vão estar em inglês, então você deve tomar um cuidado para você não escolher a coluna errada relacionada. Aqui, algumas caixinhas vão permanecer em branco, porque no Navisworks não foram criadas todas essas colunas. O Synchronization ID você sempre deve relacionar, então você pode colocar aqui Unique ID. Aqui no Start você pode colocar o Start mesmo. O End você pode colocar Finish, que é o mesmo significado. Aqui em Actual Start e Actual End você pode botar a mesma coisa. E essas outras colunas aqui são de custo e tem umas aqui que são adicionais, não vamos precisar colocar. Então você vai apertar OK. Aqui embaixo apareceu o nosso arquivo que adicionamos. Então a gente pode dar uma olhadinha aqui em Tasks e vimos que não apareceu nada ainda. Vamos apagar essas que existem. Voltar aqui para Data Sources. E se a gente apertar o botão direito aqui no nosso cronograma, você tem as opções de renomear, de editar os elementos que você relacionou antes, sincronizar, caso você faça alguma alteração no cronograma. E aqui nessa primeira opção é que vai fazer nossas atividades aparecerem ali em Tasks. Então vamos clicar, e aqui todas as atividades apareceram certinho. Aqui em Data Sources tem como você apagar o elemento que você adicionou, clicando aqui em Delete. E tem como você também dar um refresh aqui no arquivo, também caso você tenha alterado o seu cronograma ou seus cronogramas. Certo, agora vamos olhar aqui novamente. Tá tudo certinho, tá aparecendo aqui também um cronograma gigante.
Agora a gente só precisa fazer aquela relação dos elementos do Navisworks para cada tarefa. Lembrando que é para cada tarefa que existe o lançamento aqui. Agora vamos utilizar os sets que criamos anteriormente, para a gente não ter que ficar selecionando elemento por elemento. Vamos iniciar então. Vou abrir os sets aqui. E então, para essas etapas iniciais que envolvem o terreno, eu vou colocar aqui a preparação do terreno relacionado. Então, vou selecionar aqui, segurar o Ctrl e selecionar até essa etapa de regularização do terreno. Aí eu vou clicar aqui no set de fundação, selecionar a preparação do terreno, e agora eu venho aqui em Attach e Attach Current Selection. Vou conferir aqui se foi, aí ok, ele está relacionado já. Agora esses elementos de estrutura, eu vou selecionar e relacionar também. Primeiro as sapatas, depois as vigas, pilares, laje de piso e as vigas da cobertura. Ok, agora eu vou seguindo. Nessa etapa de alvenaria, você pode selecionar todos os elementos, os tijolos, o chapisco, o embolso e reboco, e relacionar aqui somente com a alvenaria, porque no Revit a parede já conta com todos esses elementos. Aqui você pode selecionar a tubulação de água e esgoto para relacionar com as tubulações hidrossanitárias. Aqui, para tubulações elétricas, eu vou relacionar os conduítes e os cabos e fios a tubulações elétricas. E caixas de passagem para caixas de passagem. Aqui, para os acabamentos, não vão ter itens relacionados. Portas e janelas vamos inserir. Aqui no revestimento de piso, você seleciona os três e relaciona a contrapiso. Para louças, metais e bancadas, você seleciona os três e coloca as peças hidrossanitárias. E por último, para acabamentos elétricos, você relaciona com os sets que existem aqui de instalações elétricas. Perfeito. Com isso finalizado, a gente só precisa vir aqui nessa parte. E aqui em Task Type, a gente precisa definir qual que é o tipo de obra que a gente está fazendo. A gente coloca aqui em construído. Precisa marcar ele em todos os elementos aqui que temos. Então, você só precisa selecionar tudo, clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui em Fill Down. Aí todos foram marcados. Ok, agora podemos vir aqui em Simulate. E aí a gente pode abrir os Settings. Aqui serão suas preferências de simulação. Vou ativar aqui essa opção de data inicial e final da obra. Os intervalos eu vou deixar desativado. Vou colocar um vídeo aqui de 30 segundos de duração. O texto eu vou deixar como está. A animação não temos criada. E veremos a simulação do nosso cronograma de planejamento. Aí você clica em OK. Aqui na interface superior, você já vê que começa a sua obra nesse determinado dia e horário. E aqui embaixo você tem os ícones de reprodução da sua simulação. Então, a gente pode clicar em Play. Então, vai iniciar cada etapa da sua obra. Perfeito, e assim ficou a nossa simulação. Se você voltar em Settings, você pode atualizar qualquer informação da sua simulação. E aqui embaixo você poderia ativar outro tipo de simulação. Então, vocês podem explorar como vocês quiserem. Por fim, vamos exportar a nossa animação. Aqui você deixa como a animação atual. Renderização você pode deixar viewport. E o formato da simulação eu poderia deixar como imagem, PNG. Eu vou deixar ativado esse AVI, porque aí a gente consegue exportar o vídeo. Você pode definir o tamanho do seu vídeo e a opção de FPS, que quanto maior ele vai deixando o seu vídeo mais fluido e também mais pesado. E pronto, aqui você escolhe onde seu vídeo vai ser salvo. Agora eu vou mostrar rapidinho como é que seria se a gente fosse adicionar o cronograma do Project Libre aqui. Eu exportei o arquivo como XML e converti para CSV. Então, vamos vir aqui em Add e vir aqui em CSV. Vou selecionar aqui All Files para aparecer o arquivo CSV que eu quero. E aí eu vou abrir. Aí abriu aquela mesma janela de antes, eu vou preencher. Perceba que agora ficou tudo em português aqui nessa parte do arquivo externo. E aí vamos relacionar aqui certinho. Vou dar OK. Aqui está pedindo para eu especificar a coluna para Task Name. Então, eu volto aqui e vou vir em Task Name e eu vou botar nome. Aí, vamos apertar o Rebuild e aparecer as colunas aqui em Task. Perceba que temos alguns textos bugados. Nesse caso, ou você mantém ou você altera ao seu desejo.
E por a gente ter transformado o arquivo em um arquivo CSV, já não existem mais aquelas subatividades que dividimos, então teríamos que corrigir isso. Bom, nessa videoaula aprendemos a criar nossa simulação. Até a próxima videoaula.